Bom dia, povo lindo do Avivamento. Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui essa manhã e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E eu falo que a gente não foge muito da nossa essência. Mesmo a gente vindo trazer a palavra de Deus, às vezes aquilo que é o nosso dom, a gente acaba trazendo um pouco. E eu sou um pouco professora, né? Acho que eu só sei ser isso. Eu falo, às vezes as crianças me deixam doidinha do juízo. Aí eu falo assim, eu não vou ser mais isso não, vou procurar outra profissão na minha vida. Eu falo, não, acho que é para isso que Deus me colocou nesse mundo. Aí você tenta e você não acha outra coisa para fazer. Eu quero que você sente um pouquinho. E eu quero começar fazendo umas perguntas para vocês. Aí eu trouxe assim, para ninguém ficar com vergonha, eu trouxe um fine para ver se estimula você vir responder, né? Porque vai que eu pego, chamo, aí ninguém quer vir. Aí é bem tipo de professora, dar estímulos, né? Eu vou fazer umas charadas. E aí eu quero que vocês venham e respondam quem é esse personagem bíblico, por algumas características que eu vou dar dele. Vocês vão me ajudar? Então, vamos lá. O primeiro era pescador, segui Jesus e recebi dele uma missão, ser pescador de homens. Quem sou eu? Vai, quem vir primeiro aqui leva, gente. Pedro. Aê. Vamos para o próximo. Era perseguidor dos cristãos. Não, senta, gente, senta, calma. Tudo bem que as minhas dicas estão bem fáceis, mas... Era perseguidor dos cristãos. Um dia depois de um forte clarão, fiquei cego. Ouvi a voz de Deus, me tornei um cristão e saí para anunciar a salvação. Quem sou eu? Paulo. Vamos para um próximo. Quando Jesus me encontrou, pediu água e me ofereceu uma água que, quando eu bebesse, eu jamais sentiria sede. Ele revelou que eu já havia tido 5 maridos e que o atual também não era meu. Quem eu sou? Mulher samaritana. Aê! Esse povo tá bom de Bíblia, gente. Estou gostando desse negócio. Vamos lá. Meu nome significava usurpador. Depois de me encontrar com Deus, Ele me deu uma nova identidade. Passei a ser chamado Israel. Jacó. Aê! Eu já gostei de ver que vocês estão conhecendo bem, hein? Não vai valer. Já sentado aí. Tudo errado, né? Já está querendo burlar as regras. Quando Jesus me encontrou, era uma garota frustrada. Procurava preencher minha carência em namoros, mas Jesus mostrou que a vida é muito mais que um relacionamento. Quem sou eu? Vixe, gente, vocês não estavam tudo bom de Bíblia aí? O povo estava tudo bom de Bíblia, agora nem sabe quem é. Muito fácil, gente. Quando Jesus... Já sabe? Maria Madalena. Quase uma. Não. Quando Jesus me encontrou, era uma garota frustrada, procurava preencher minha carência em namoros, mas Jesus mostrou que a vida é muito mais que ter um relacionamento. Quem sou eu? Vamos ver se essa loira sabe quem é. É você, meu amor. Aí sim. Eu fiz essa pegadinha, né? Estava na Bíblia. Não sei por que minha história ainda não está na Bíblia, gente. Mas brincadeiras à parte. Acabou, gente. Agora vamos para a palavra de Deus. Depois a gente faz mais. Mas essa fui eu. E todos esses personagens
né? Eu fiz essa brincadeirinha, sabia que no final vocês iam ficar, ué, só quem me conhecesse mesmo, né? Queria saber. Mas todos esses personagens tiveram um encontro com Jesus e a partir dali eles tiveram as suas vidas transformadas. E assim vai ser na nossa vida. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 5, os versículos 14 e 17. Segunda Coríntios 5, os versículos 14 e 17. E aí o texto fala assim, vai ser a leitura desde o 14 até o 17, tá bom? Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Todas as coisas se fizeram novas. Esse texto e a carta, né? O apóstolo Paulo, ele escrevia, era uma forma de se comunicar com as igrejas. Então, como as igrejas se espalharam por diversos lugares, ele usava as cartas para manter essa comunicação com a igreja. Então, era através dessas cartas que ele corrigia alguns erros, algumas falhas que as pessoas estavam cometendo. Era por essas cartas que ele dava instruções, que ele dava ensinamentos. E essa igreja de Corinto, na primeira carta que ele mandou, foi uma carta bem para correção na vida dele mesmo, daquela igreja mesmo. E aí ele foi bem duro nas palavras, porque aquela igreja estava em grande pecado. E depois passou quase um ano que ele tinha mandado a primeira carta, ele recebeu de Tito a notícia que aquela igreja, ela tinha recebido as correções em obediência. E eles estavam tentando obedecer cada um daqueles conselhos que Paulo deu na primeira carta. E aí ele escreve, então, essa segunda carta de uma forma mais amorosa, de uma forma mais carinhosa para com aquela igreja. E também trazendo muito das suas aflições mesmo no seu ministério. Aquilo que ele enfrentava por ser um cristão, aquilo que ele enfrentava por estar levando a palavra de Deus e encorajando aquela igreja para, da mesma forma, não, assim como eu estou também passando por tribulações para levar o evangelho, que vocês permaneçam firmes e que vocês não desanimem, mas que vocês continuem levando a salvação de Cristo. E aí, aqui nesse texto que a gente leu, ele fala que tudo já passou. Através da morte de Cristo, nós podemos renascer para uma nova vida e tudo fica para trás. E era isso, era um conselho que ele estava dando, uma palavra de ânimo para aquela igreja. E ele estava instruindo a igreja nesse sentido. E com esse texto, eu gostaria que a gente tirasse no mínimo 3 fundamentos básicos assim da vida de um cristão, da nossa jornada cristã, que é necessário para que de fato as coisas velhas fiquem para trás e para que Deus faça nova todas as coisas. O primeiro fundamento que eu queria compartilhar com vocês é o morrer para si, que a gente leu nesses versículos. Esse é o primeiro fundamento para a nossa vida cristã.
Então, quando eu decido, entreguei minha vida para Jesus, eu preciso decidir morrer para mim mesmo. E o que seria morrer para mim mesmo? E aí eu queria que, se pudesse colocar no telão, colocasse Mateus 34, 40 no telão, por favor. Mateus 34, 40. É 34. Ai, acho que eu fiz a anotação errada, gente, desculpa. Mas eu vou citar, então, o versículo que eu devo ter anotado ele errado aqui. Ele é o versículo que ele fala assim: ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. É esse o versículo que eu marquei errado a citação, mas que mostra para a gente o que é morrer de fato para nós mesmos. É a gente colocar Deus acima de todas as coisas dessa terra, do natural. É a gente colocar Deus acima dos nossos sentimentos. É a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e a gente simplesmente falar assim: eu não quero mais viver os meus sonhos, eu não quero mais viver as minhas próprias conquistas, eu não quero mais simplesmente viver para mim mesmo, eu não quero mais simplesmente correr, como o Eclesiastes fala, correr atrás do tempo. Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida aqui terrena dessa forma, como se a gente estivesse correndo atrás do tempo. E quando eu comecei o meu testemunho, eu falei que quando eu tive o meu encontro com Deus, foi muito assim, porque eu tentava, na minha vida era dessa forma, e eu acredito que na sua vida pode ser uma outra característica, não precisa ser necessariamente a mesma que eu tive, mas para mim relacionamento era uma coisa muito importante. Tipo, eu não poderia ficar sem um relacionamento. E esses relacionamentos, essa procura intensiva por relacionamentos, só fazia com que cada vez eu me frustrasse mais. Olha lá, eles acharam. Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E aí foi quando eu passei pelo meu encontro com Deus e eu entendi que o que eu precisava de fato para ser feliz não era um relacionamento, mas o que eu precisava de fato era da presença de Deus e daquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu comecei a orar e clamar para Deus de fato fazer com que eu conseguisse obedecer a palavra dele e com que de fato eu pudesse ter nele toda aquela carência preenchida, para que não fosse um namoro. E às vezes a gente coloca a nossa perspectiva em muitas coisas. Então a gente fica colocando a nossa alegria em muitas coisas que a gente quer conquistar. E a gente nunca está feliz. E esse morrer para si, que a Bíblia fala, é a gente falar: não, Deus, é de todo o meu coração. Não importa, nada do que tem nessa terra vai poder suprir a alegria que o Senhor vai poder gerar em mim. E não porque Deus não quer que a gente conquiste. Porque aí hoje as pessoas olham, e quem conhece um pouco da minha história, sabe, eu sou casada, tenho 2 filhos. Aí fala: nossa, é fácil, né, Camila, para você estar falando. Agora você já está casada, você já tem 2 filhos. É fácil você pegar e falar assim: o relacionamento não importa. Você já conseguiu, né? Você já conquistou. Mas para isso foi necessário, dentro do meu testemunho, eu renunciar um outro relacionamento que eu tive lá atrás. Hoje sim, muitos conhecem a consequência, mas não viram o que eu tive que fazer morrer.
E aí eu simplesmente enterrei esse relacionamento que eu tinha. Era um relacionamento onde os meus líderes não aprovavam, onde a minha mãe não aprovava, só que eu gostava muito da pessoa e eu não queria entregar aquele relacionamento de forma nenhuma. E eu lembro muito bem que no dia que eu fui entregar esse relacionamento, eu ainda senti e ainda falei para a pessoa que eu falei assim, nossa, eu estou sentindo como Abraão levando Isaac para o matadouro, sabe? Como se eu estivesse entregando o meu Isaac ali naquele momento. E eu lembro que, para eu ter essa coragem, eu consegui fazer isso, eu me entreguei em um culto que falava justamente sobre obediência. E ali o Senhor, Ele ia me tocando, e eu chorava. E eu falava, Senhor, me ajuda a obedecer, me ajuda a obedecer. Porque o morrer não é uma coisa simplesmente que não vai precisar de nenhum esforço seu. Vai ser necessário você renunciar a algumas coisas na sua vida para que, de fato, você morra para si. E ali eu chorava demais. Falava, mas Deus, me ajuda a entregar. E aí, no dia que eu entreguei, foi mais ou menos essa situação, essa sensação, de fato, de estar entregando um Isaac. E ali, de fato, começou a mudança na minha vida. Né? Quando eu consegui morrer para a minha vontade, porque não era minha vontade terminar aquele relacionamento. Minha vontade era permanecer. Mas eu sabia que eu precisava obedecer. Só que sozinha eu não ia conseguir. E aí o que eu fiz? Eu pedi a ajuda de Deus. E quando eu fui no meu encontro com Deus, uma das coisas assim que mais ficou para mim foi a borboleta. E quando a gente fala de transformação, ela sempre é um reflexo, né? Ela sempre é a imagem que vem na nossa cabeça de uma transformação. E a nossa vida com Deus é dessa mesma forma. É como se a gente fosse aquela lagarta que precisa decidir abandonar. A lagarta, para ela se transformar numa borboleta, ela larga tudo o que há no mundo. E aí ela vai preparar o seu casulo, né? Ela vai preparar o casulo onde ela vai poder, ali, dentro daquele casulo, passar pelo processo da transformação e dali sair uma borboleta. Então, esse morrer para si é meio que a decisão da lagarta, de deixar tudo para trás. E falar, não, agora eu vou para o segundo passo, que é o fundamento cristão. Porque Deus, Ele não quer só que a gente morra as nossas vontades, simplesmente, pronto, acabou. Não. Ele quer que nasça em nós uma vida de Deus. Então, esse é o segundo fundamento. Eu morro para mim. E aí vai ser gerada em mim uma vida de Deus. Eu vou nascer para Deus. E aí, nascer para Deus é a gente estar como se fosse, de fato, dentro do casulo. E é onde a gente consegue se entregar dentro. Como eu falei no meu testemunho, o que eu precisei? Eu precisei estar na presença, pedir a ajuda do Espírito Santo para transformar aquilo que eu não conseguia. Então, às vezes, a gente, como jovem, a gente fala assim, é muito difícil abandonar as amizades, é muito difícil a gente abandonar uma balada que a gente já é acostumado de ir. É muito difícil. A gente fica pensando naquilo que a gente tem que renunciar. E por isso que, muitas vezes, a gente não entrega a nossa vida para Jesus. Né? Porque a gente já fica pensando, não, porque aí eu vou ter que parar de beber. Não, porque eu vou ter que parar isso. Não, Só que o processo da transformação, ele é um processo de amor. E ele é um processo que, de fato, é o Senhor que arranca aquele desejo de nós e depois aquilo já não faz mais falta. É uma coisa que se torna um processo natural. Então, não tenha medo de entrar no casulo. Mas para entrar no casulo, você precisa ser alimentado. Lá dentro do casulo, a lagarta ela vai recebendo tudo o que precisa. E aí você precisa estar totalmente na presença de Deus. Receber dele a palavra, receber dele o alimento. É da presença de Deus que vai poder produzir em nós essa transformação, que quando a gente vê, a gente já abandonou. Quando a gente vê, aquilo já não faz mais falta para mim. É uma coisa que é um processo natural. É como se, isso foi uma coisa muito legal também, que quando eu estava na escola de líderes, depois que eu passei pelo meu encontro,
a gente tinha que ler o livro Caminhando por Princípios Bíblicos. E esse livro, ele me marcou de uma forma muito especial, porque ele falava que ser cristão era adquirir um novo estilo de vida. Então, se nós, de fato, quisermos ser cristãos verdadeiros, nós precisamos aprender e não querer um evangelho segundo aquilo que a gente acha que é certo ou de acordo com aquilo que a gente viveu até aqui. Não, é abrir mão e falar assim, não, Deus, eu quero os seus ensinamentos, eu quero que o Senhor agora coloque os seus princípios em mim. E aí você passa a ter um estilo de vida totalmente diferente do que você tinha antes. E aí sim, se dá essa transformação e essa conversão verdadeira e genuína, que só o Espírito Santo pode trazer. Os planos de Deus, eles são muito maiores, eles são muito melhores do que os seus sonhos. Esses dias na célula, eu estava compartilhando, por causa desse meu testemunho, que aí eu deixei esse relacionamento, e eu desde pequena, uma das coisas que eu sempre sonhei era casar. Casar era um sonho, então acho que era por isso que eu era muito motivada em relacionamentos, assim, dessa forma. Só que eu nunca sonhei com lua de mel. Eu falei assim, por quê? Não sabia nem o que era lua de mel na vida. Nunca tinha pensado nisso. E quando a gente foi casar, uma das primeiras coisas que o Sidney falou, ele falou isso, né? Ele falou assim, eu só caso se tiver lua de mel. E aí, eu sempre conto e as pessoas dão muita risada, porque ali era a realização de um sonho, e a gente foi para a festa, tudo, Deus cuidou de uma forma tão linda, né? E aí eu comecei, é importante até falar, que aí quando a gente começou o nosso relacionamento, eu e o Sidney, a gente começou debaixo de princípios, e de princípios bíblicos de verdade. Então foi aí que a transformação de Deus aconteceu e a bênção de Deus veio. E tudo ali dentro no nosso casamento, Deus veio provendo, trouxe a provisão para a festa, para a lua de mel e tudo. E os planos de Deus eram tão melhores e tão maiores do que os meus, que quando eu estava para voltar, eu falei assim, Jesus, só pode ser dessa forma. A gente passa por um momento muito feliz na nossa vida, e aí o Senhor vai lá e, arrebata nós, leva nós, esse avião vai cair, eu vou morrer, porque não é possível, depois de um momento tão feliz desse na minha vida, eu continuar vivendo. Vai acontecer alguma coisa, não é possível. E foi essa sensação, assim, que não dá para descrever, mas eu acredito que vocês que já experimentaram dessa glória de Deus, dessa novidade de vida, não nessa área, mas em outras áreas da vida de vocês, essa alegria que não dá para expressar, que não dá para contar, uma coisa tão grande que você fala assim, como expressar, como contar? E eu falo que foi o dia mais feliz da minha vida, né? Até aqui. E os sonhos de Deus, eles sempre serão maiores do que os seus. Ele nunca vai pedir para você entregar algo para Ele, simplesmente porque Ele quer que você sofra. Lembra de mim chorando lá atrás para entregar um relacionamento? Ele nunca vai pedir simplesmente porque Ele quer ver a sua dor, porque Ele quer ver o seu sofrimento, porque Ele não quer ver a sua alegria. Ah, não, eu vou sair da igreja porque, não, desse jeito eu não vou ser feliz, desse jeito eu não vou ter ninguém, desse jeito, não, sabe? Não. Deus, Ele nunca vai pedir para você renunciar a algo que Ele já não tenha algo muito melhor preparado para você. Amém? E eu queria que você saísse dessa manhã daqui com esse sentimento dentro do seu coração. Não importa o preço que você tenha que pagar, sempre valerá a pena, porque os planos e os sonhos de Deus para a sua vida, eles são muito maiores e muito melhores do que você sonha. O nosso coração, a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. E às vezes a gente está procurando em situações, em circunstâncias, uma alegria que ela não vai poder produzir. Essas circunstâncias terrenas não irão produzir em nós essa alegria. E o Senhor, Ele de fato tem um novo e um vivo caminho para cada um de nós. E aí você pensa assim, o testemunho da Camila já acabou. Ela é casada, feliz, ótimo, ok, acabou. Não, é dia após dia. E a palavra Ele fala de glória em glória. E até hoje, tem coisas que eu preciso renunciar, tem coisas que eu preciso mortificar, para que a glória de Deus cresça dentro de mim, para que eu viva de fato a vida plena que Ele tem e a alegria plena que Ele tem.
o Senhor, Ele tem uma alegria plena para a sua vida. Você não precisa ficar correndo atrás. Você não precisa ficar suando a sua camisa. Você não precisa. Porque eu sempre falo que nessa área de relacionamentos, eu sempre, de alguma forma, escolhia, falava, é aquele. E eu corria atrás para conquistar. E aí uma das coisas que Deus mais colocou no meu coração era que o homem de Deus para a minha vida seria atraído através do meu testemunho. E tudo na sua vida, isso para mim era na área de relacionamento. Na sua vida eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Mas a resposta continua sendo a mesma. Vai ser através do que Deus vai fazer em você. Você não vai precisar correr. A Bíblia fala que as bênçãos perseguirão, correrão atrás dos que crerem. Então vai ser assim, as bênçãos virão até nós e a gente não vai precisar ficar correndo. Mas é necessário obediência. E estar totalmente dentro do coração de Deus e deixar essa transformação vir de dentro para fora. E um último princípio, que está no versículo 20 desse texto que a gente leu como base, de 2 Coríntios 5, o versículo 20, ele fala que a gente vai ser embaixadores de Cristo. Então, essa transformação, ela não pode parar em nós, simplesmente parou aqui. Não. É só para que a Camila viva uma vida plena e feliz. Não, é só para que você viva uma vida plena e feliz. Não, o Evangelho ele não é egoísta. O Evangelho ele é um Evangelho de partilha. E toda transformação que tocar a sua vida vai ser para glorificar o nome de Deus. E a partir daí, ser embaixador de Cristo é você levar a Cristo aonde você estiver. É você levar o amor, é você levar a paz, é você levar a alegria, é você levar a presença de Deus aonde quer que você esteja. Então, toda transformação, se esse testemunho meu, pessoal, parasse simplesmente em mim e na minha vida, não teria nenhum sentido. Você precisa partilhar e compartilhar dessa presença de Deus e levar e anunciar a salvação aonde quer que você esteja. E aí, com esses 3 fundamentos básicos, a gente consegue ter uma vida cristã verdadeira e genuína. É impossível a gente se dizer cristão se a gente fica escondido, se a gente não anuncia, se a gente não convida, se a gente não busca levar e evangelizar e levar o amor de Jesus a outras vidas. Isso é um evangelho egoísta. Às vezes você vai chegar na igreja e você vai pensar na sua vida. O que Deus precisa transformar na minha vida. Amém. Quando você conquistar isso, aí é a hora de você ajudar outras pessoas a conquistarem também, porque o evangelho não é egoísta e o evangelho ele não vai parar em você, mas ele vai ser através de você. E aí, quando termina esse processo, dentro do casulo, a borboleta precisa sair. E aí que vem a parte mais difícil. E como eu trabalho em liderança de célula, eu vejo que não é você ganhar uma pessoa que se torna a parte mais difícil. Não é você mostrar para a pessoa que ela precisa de transformação. Não, porque muitas vezes a pessoa sabe, ela já chega na célula sabendo assim, eu preciso de transformação. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Essa é a parte, até vamos se dizer assim, mais fácil. Porque a pessoa quer que a vida dela seja transformada. A pessoa quer que a vida dela seja mudada. E aí, Deus vai começando ali aquele processo. Só que o sair do casulo para ser o embaixador de Cristo, que começa a ser a parte mais difícil. Enquanto o Evangelho está trazendo benefícios para a minha vida, transformação para a minha vida, está me dando uma vida plena e feliz, eu estou feliz e satisfeito com o Evangelho. Mas a partir do momento que eu tenho que sair do casulo, a borboleta, ela tem que fazer muito esforço. Não é pouco para sair do casulo. É muito esforço. Deve gerar dor ali nela, deve gerar um certo desconforto, mas ela precisa fazer muito esforço para sair do casulo. E aí, quando a gente se torna esse embaixador de Cristo, a gente vai se tornar participantes da cruz de Cristo. Então, o Evangelho, ele não é mentiroso e ele não apresenta simplesmente uma vida plena, feliz e sorridente. Não, ainda Jesus fala, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo porque eu
venci. E assim será sobre nós. E aí uma coisa bem legal é que se alguém tenta ajudar a borboleta a sair do casulo, sabe o que acontece? Aquela linda borboleta não vai conseguir voar. Porque é esse esforço que ela faz ao sair do casulo, é todo esse sacrifício dela, desse nascimento, né? De fato voltar à vida, é que vai fazer com que ela fortaleça as suas asas e as suas asas fiquem prontas para o voo. Então, na sua vida, quando você estiver saindo do casulo, muitas vezes vai ser apertado. A palavra fala que o caminho de Deus é apertado. Fala ou não fala? Não é estreito? Muitas vezes você vai se ver em situações que como o Rafa falou, de perseguições mesmo. Ah, olha lá aquele crente. Você vai sentir falta, às vezes, de amizades que você tinha antes, que agora, porque você é crente, você já não tem mais. Você vai, às vezes, sentir falta daquela vida que você tinha antes, quando você está saindo ali do casulo. Por quê? Porque é a hora que você está sendo formado e forjado para o maior tempo de conquista da sua vida. Então, quando renunciar o meu eu, me ajude a renunciar à minha própria vida. Talvez você já conseguiu renunciar a muitas coisas. Então esse é o tempo de você clamar: Senhor, gera a sua vida em mim, gera a sua essência em mim. Eu preciso nascer de Ti. Eu preciso sonhar os Teus sonhos. Coloque Seus sonhos no meu coração. Que você faça essa oração essa manhã, porque essa é uma oração poderosa e transformadora. É uma oração que muda destinos, é uma oração que muda rotas. Decida e clame pela ajuda do Espírito Santo. Me ajude a sonhar os seus sonhos. Me gere no seu coração. Faça algo novo dentro de mim. Que tudo fique para trás. E que em nome do Senhor Jesus se façam novas todas as coisas na minha vida. E talvez você já passou por esse processo de morrer para você mesmo. Você já nasceu para uma vida de Deus. E agora é a hora de você falar: Senhor, prepara os meus pés, porque eu quero pregar o seu evangelho. Prepara os meus pés, porque eu quero levar as suas boas novas. Eu não quero que essas boas novas fiquem somente na minha vida, mas eu quero levar do seu amor. Eu quero levar da sua graça. Me faz voar voos altos e me leve a lugares que eu nunca imaginei estar, para anunciar do teu amor. E que as vidas sejam impactadas de uma forma profunda, através do meu testemunho e através da sua presença. Espírito Santo de Deus, vem selar as nossas vidas essa manhã. O Espírito Santo está gerando